bonito do quinto ano! Estamos aqui na nossa aula de ciências para falar sobre os nossos vizinhos. É isso aí, os vizinhos do nosso planeta, tá? Vocês viram na aula passada que o planeta Terra não está sozinho no espaço. O espaço está recheado de corpos celestes, exatamente isso, tá? E o nosso planeta, o planeta Terra, ele está centralizado num sistema solar que fica na Via Láctea, tá? Na nossa Via Láctea, tá? Então vamos lá. Falando sobre os nossos vizinhos, vamos começar falando sobre o astro principal, que é o Sol, tá? O Sol é o principal astro do sistema solar. Ele é o único que brilha e ele é a única estrela, tá? A única estrela. Ele é o maior também, então veja que ele soma um bocado de coisa interessante, né? O maior, é o que brilha, é a única estrela. Dizem os estudiosos que o Sol ele chega a ter uma temperatura de aproximadamente 6.000 graus Celsius. Então, ele é super quente, tá? Ao redor do Sol giram 8 planetas. E é sobre eles que eu vou falar agora, porque são os nossos vizinhos mais próximos, tá? Bem próximo do Sol, coladinho no Sol, existe o primeiro planeta cujo nome é Mercúrio. É isso aí. Mercúrio é o menor planetinha do sistema solar. É o menor, é o mais próximo do Sol. Logo depois de Mercúrio, o segundo depois do Sol, vem o planeta Vênus, tá? É aquele ponto brilhante no céu que nós conseguimos ver depois da Lua. Vênus é o que mais brilha e muitos costumam chamá-lo de estrela d'alva, né? Então Vênus, segundo planeta em ordem de distância do Sol. O terceiro planeta é a nossa querida e maravilhosa Terra. Até o momento, o único planeta em que se conhece que existe vida. O nosso quarto vizinho, ou seja, depois do planeta Terra, vem Marte. Desde a antiguidade, as pessoas chamavam Marte de estrela vermelha, né? Mas hoje os estudiosos já sabem que ele não é uma estrela, é um planeta, mas o nome pegou, ele ainda é conhecido como o planeta vermelho. Esses 4 planetas que eu mencionei o nome aqui, que são os 4 mais próximos da Terra, são chamados de planetas rochosos. Isso porque em sua superfície encontramos rochas, tá? Pedras, na linguagem mais conhecida por vocês. Logo depois do planeta Marte, nós vamos começar uma sequência de mais 4 planetas. Dessa vez, são os gigantes gasosos. O que são planetas gasosos? São aqueles planetas em que não é possível ver rocha. O que nós conseguimos visualizar, mesmo com todo o aparato de estudo, são massas gasosas. Então, não é possível visualizar rochas. Então, planetas gasosos são aqueles que aparentam ter apenas uma massa gasosa, tá bom? Os 4 planetas depois de Marte são eles: Júpiter. Quem é Júpiter? Júpiter é o maior planeta do sistema solar. É o maior. Ele é o 5º em ordem de distância do Sol, tá bom? Depois de Júpiter vem Saturno, que é o 6º em ordem de distância do Sol, o 6º. Saturno é aquele planeta que tem aqueles anéis brilhantes, que dependendo do material que se observa daqui da Terra, dá para ver até os anéis dele, né, de tão bonitos que são. Depois, em ordem de distância, o 7º planeta que nós temos é Urano, tá? Uma coisa curiosa de Urano, além de ser o 3º maior, porque o primeiro é Júpiter, o segundo é Saturno, Urano, ele demora 17 minutos terrestres para dar uma volta ao redor dele mesmo e demora 84 anos para dar uma volta ao redor do Sol. Nossa, é muito tempo, hein? E o último planeta, o 8º, que é o quarto maior planeta, se chama Netuno, né? Netuno. Esse planeta, ele demora 164 anos para dar uma volta ao redor do Sol. Então, o movimento de translação dele é super demorado, né? Porque ele está bem distante do Sol. Todos esses planetas, esses 8 planetas que eu mencionei para vocês aqui, todos eles giram ao redor do Sol. Todos apresentam uma órbita, ou seja, eles têm uma estradinha para fazer esse seu percurso ao redor do Sol. Essa órbita, essa estradinha, um não invade a estrada do outro. Então, cada um obedece a sua
a sua ordem, a sua órbita, tá? Todos esses planetas obedecem essa regra de ordem. Eles têm movimentos de rotação e eles têm movimento de translação. Todos eles. Lembrando, são divididos em rochosos e gasosos. Os 4 primeiros são rochosos e os 4 últimos são gasosos. Outra coisa que nós queremos falar sobre esses astros que estão no sistema solar é que o único que reflete, que é luminoso, é o Sol. Mas todos os demais são iluminados. O que é um astro iluminado? Ele não tem luz própria, ele reflete a luz do Sol. O sistema solar, além dos nossos vizinhos, os planetas, nós temos no universo outros corpos celestes, tá bom? E eu quero falar um pouquinho para vocês agora sobre os planetas anões. É isso aí, existem planetas pequenos. E esses planetas pequenos recebem o nome de planeta anão justamente porque ele é pequeno. Vou dar exemplo de um planeta anão chamado de Plutão. Antigamente ele era considerado um planeta normal. E os estudiosos classificaram ele como planeta anão por causa de 3 características dele. Primeiro, ele é pequeno. Segundo, ele pesa pouco, a massa dele é relativamente pequena. E terceiro, a órbita dele ao redor do Sol, ou seja, o caminho que ele faz ao redor do Sol, a estradinha dele é irregular. Para vocês terem uma ideia, quando Plutão vai dar uma volta ao redor do Sol, em um determinado momento a órbita dele invade a órbita de Netuno, que é o 8º planeta. Então, Plutão é um planeta anão. Existem outros, estou dando um exemplo de Plutão, tá bom? Além de planeta anões, né, no sistema solar e no universo nós temos também os satélites naturais, tá? E o satélite natural é todo astro que acompanha um planeta. Tá? Então ele acompanha um planeta ali, ele fica sempre perto do planeta, né? É igual a pulga fica lá no cachorro, né? Onde o cachorro vai, a pulga vai. Do mesmo jeito é o planeta, é o satélite natural. Aonde o planeta Terra vai, a Lua vai. Então a Lua é o nosso satélite natural, tá? Ela não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol. Então o que é um satélite natural? É um astro que acompanha um planeta sem luz própria, tá bom? Depois dos planetas anões e da Lua, nós vamos falar um pouquinho sobre os asteroides. Preste atenção nesse detalhe aqui. Asteroide também recebe um outro nome, que é planetóide, mas eu só vou chamá-lo aqui de asteroide, tá bom? O que são asteroides? São rochas misturadas com metais e tem formato de qualquer jeito, né? O formato dele é irregular, que ficam no espaço. Quando nós temos um conjunto de gelo e de rochas e de outros gases, esse material que fica no espaço recebe o nome de cometa. Então veja que existe uma diferença entre cometas e asteroides. É que os cometas têm gelo e os asteroides não têm gelo, tá bom? Mas se por um acaso um cometa ou um asteroide quebrar um pedacinho, quebrar um pedacinho, esse pedacinho que foi quebrado, não achei nada para ser quebrado aqui. Esse pedacinho que foi quebrado ficar solto no espaço, ele já vai ter um outro nome. Esse pedacinho que ficou solto no espaço vai ser chamado de meteoroide. Misericórdia, galerinha. Meteoroides são pedaços de asteroides ou cometas que se quebraram e ficaram soltos no espaço, tá bom? Uma coisa interessante, galera. Se esse meteoroide, por um acaso, entrar na atmosfera terrestre, entrou na atmosfera terrestre, invadiu nossa atmosfera, ele também vai mudar de nome. Por exemplo, se esse meteoroide pegou fogo ao entrar na nossa atmosfera, ele vai ser chamado de meteoro, se ele pegar fogo. Meteoro ou estrela cadente, é aquela lá que vocês costumam fazer os pedidos quando olham para o céu. Mas se ela não pegar fogo, se esse meteoroide entrar e não pegar fogo, ele vai ser chamado de meteorito. Ó, a diferença? Pegou fogo, meteoro. Não pegou fogo, meteorito. E o meteorito, quando ele cai na Terra, ele vira uma craterona, né? Existem muitos meteoritos por aí. Tá? E para finalizar, vamos falar que o universo também tem as constelações, que é um conjunto de estrelas. Antigamente, as pessoas quando olhavam para o céu, que viam aqueles grupinhos de estrelas,
imaginavam, né? Ah, aquilo ali parece um homem, ah, aquilo ali parece um bicho. Começaram a dar nome para esses conjuntos de estrela, né? E aí foi quando surgiram a ideia das constelações, que são conjuntos de estrelas. As pessoas deram nomes para elas de acordo com esses desenhos imaginados. Até hoje existem aproximadamente 88 constelações com nomes, tá? Aqui do planeta Terra, aqui do Brasil, nós conseguimos visualizar duas constelações muito famosas. Por exemplo, no verão, nós conseguimos visualizar a constelação de Órion, que tem o formato de um caçador, né? Atirando uma flecha. E aquele conjuntinho de 3 estrelas chamado de 3 Marias, né, forma o cinturão ali, né, a cintura desse caçador. E no inverno a gente consegue visualizar a constelação de Escorpião, que tem a ideia, ou passa a ideia, de um escorpião preparado para dar o bote, né, com a parte traseira dele assim preparado para dar um bote. Espero que vocês tenham gostado do que nós estudamos nessa unidade. Eu sei que foi muitas informações. Pegue o seu livro, vá grifando tudo aquilo que eu disse aqui para ficar centralizado, né, mais firmemente no seu cérebro. Eu vou querer de vocês duas tarefas. Eu vou querer o desenho de duas constelações, pode ser qualquer uma, eu disse que nós temos aproximadamente 88, e eu vou querer que vocês façam a atividade proposta no livro, tá? Vou deixar a página aqui. Um beijo e até a próxima.